Você já ouviu falar que todos os caminhos levam a Deus? Já te disseram que não existe uma verdade absoluta? Venha comigo neste vídeo e eu vou te mostrar o contrário. Hoje nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 a 14, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou colocar as passagens aqui na tela, você pode dar um pause, ou melhor ainda, você vai na sua Bíblia, leia, medite e ore ao Senhor. Então, essa passagem vai começar com Jesus dizendo aos seus discípulos: não se turvem os vossos corações, não se preocupem. E este conforto de Jesus não foi dado em vão, não foi aleatório, mas foi dado em um momento que angustiava muito a alma de Jesus, porque era a quinta-feira, véspera da agonia no jardim do Getsemane e antes da sua prisão. Foi a quinta-feira do suor de sangue. Foi a quinta-feira também obscurecida pela traição de Judas e pela falha de Pedro ao negá-lo 3 vezes. Ainda assim, Jesus vai dizer: não deixem que essas coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda irão acontecer perturbem vocês. Não deixem que isso aflijam vocês. E essa declaração de Jesus nos transmite uma paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento humano e que vai ministrar aos nossos corações ansiosos e acalmar as nossas angústias. Jesus ainda continua dizendo: credes em Deus, credes também em mim. Confiar em Deus e confiar em Jesus é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua soberania e no seu cuidado. A fé em Cristo é o único remédio para corações turbados, para corações ansiosos e tristes. Em algum momento, perseguições, doenças, problemas financeiros e até mesmo a morte podem bater à sua porta. Mas continue confiando em mim, diz Jesus, o Senhor dos Senhores. Porque qualquer aflição, qualquer sofrimento que possamos ter aqui neste mundo presente, nunca, jamais pode ser comparado com as glórias e as alegrias que estão por vir. Amém, meus irmãos? Olhem para frente, olhem para o alto, olhem para o consumador da nossa fé, olhem para a recompensa eterna, olhem para a herança incorruptível que nos aguarda na casa do Pai. Recompensas estas que são para aqueles que amam ao Senhor de todo coração, alma, força e entendimento. Somente para aqueles que perseverarem com Jesus até o final. Para aqueles que não se envergonham dele aqui e daqueles que não se envergonham do Evangelho. E é isso que vai nos capacitar a triunfar sobre as tribulações da vida. Jesus tinha acabado de dizer que a recompensa final nos aguarda na casa do Pai, que há muitas moradas nos esperando. Então, a partida de Jesus, ela é para o nosso bem. Ele está indo embora, mas Ele está indo preparar um lugar para nós. Após passarmos pelo caminho estreito, entrarmos pela porta estreita, lá na casa de Deus há muitos aposentos nos esperando. Lá há salvação e vida eterna. E é claro que lá tem muitos aposentos, porque ao contrário de que muitos pensam, os filhos de Deus são incontáveis como as areias do mar e como as estrelas do céu. Lá no céu, na casa do Pai, Deus enxugará nossas lágrimas. Lá não há pessoas doentes, não há pessoas deprimidas. Lá não há dor, não há choro e não há luto. Lá ouviremos: vinde benditos do meu Pai. Mas a maior glória mesmo no céu é estarmos com Cristo para sempre. Vamos contemplar a sua face e exaltá-lo com júbilos de alegria. E foi por isso que ele subiu, ele está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está cuidando de nós, ele está nos preparando para depois irmos e habitarmos com ele eternamente. Então este é o Eu Sou de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Primeiro, então, ele vai dizer: eu sou o caminho. Não existem outros caminhos para Deus. Não tem essa história moderninha de que todos os caminhos levam a Deus. Não. Por mais bonitinha que essa história possa parecer, é uma blasfêmia, é um pecado, é uma ofensa contra Deus e contra Jesus. Porque a maioria desses ditos caminhos levam mesmo ao inferno e à morte eterna.
são caminhos fáceis, caminhos largos, de quem não quer um compromisso com Jesus Cristo, de quem não quer levar uma vida santa, uma vida separada, de quem não quer carregar a sua cruz. O sábio rei Salomão, em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que ao homem parece até certo, mas que no final está conduzindo à morte. Quem já assistiu aí Alice no País das Maravilhas? Ao cair no buraco, ela encontra o gato risonho em cima da árvore e pergunta para ele: "Você pode me dizer para onde vai este caminho?" Então o gato responde para Alice: "Para onde você quer ir?" Então ela responde: "Eu não sei, eu estou perdida." Então ele tornou famosa a resposta dizendo: "Então se você não sabe para onde quer ir, todo caminho serve." E é isso mesmo que infelizmente acontece, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente perdida por aí, que não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde está indo. Muitos estão andando em caminhos largos oferecidos pelo mundo, fáceis, atraentes, mas que na verdade os estão afastando da presença de Deus e de Jesus. Seguir a Jesus é seguir um caminho contrário ao mundo e muitos não querem pagar este preço. Então quem não sabe para onde quer ir, não sabe o que está fazendo aqui agora, aí qualquer caminho serve, qualquer coisa serve mesmo. Mas eu quero lembrá-los que qualquer coisa sem Cristo é o mesmo que nada. Como novamente Salomão agora vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 2, tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. Tudo aquilo pelas quais as pessoas estão lutando, estão trocando Cristo, não vale nada. Em 1 Timóteo 2, 5, 6 diz que há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, homem. E também o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em João, no capítulo 8, versículo 32, se vocês permanecerem no meu caminho, vocês conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Então só assim vocês tomarão posse da vida eterna. Mas também Jesus, ele não é só o caminho, ele diz que ele é a verdade. Jesus é a realidade completa e perfeita. Jesus é toda a verdade, aquela verdade que satisfaz os anseios do nosso coração e da nossa alma. Ele é a verdade que liberta e santifica. Muitas pessoas dizem por aí que nós não podemos afirmar que há uma verdade absoluta, que tudo é relativo e que cada um tem a sua própria verdade. Mas isso, na verdade, é uma mentira, é uma falácia. Existe verdade absoluta, sim, e é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo, e não temam em defender essa verdade, porque sua vida eterna depende disso. Não se acovardem, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como diz o reverendo Martin Luther King, o que preocupa mais não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então não se cale, meu querido, minha querida. Então depois de Jesus dizer que Ele é o caminho e a verdade, Ele vai dizer que Ele é a vida. Jesus, Ele é a própria vida. Nele estava e nele está a vida. Ele veio a este mundo, deixou sua glória, glória como do unigênito do Pai, se fez carne e habitou entre nós para nos trazer vida e vida em abundância. Ele é a plenitude de vida. Existem várias pessoas e coisas importantes para nós. Eu costumo chamar a minha esposa de minha vida. Meus filhos são minha vida. Mas eles nunca, jamais podem concorrer com Jesus. Porque Jesus, Ele é a vida eterna. Ele nos dá a vida plena e vida em abundância. Ele mesmo deixou isso bem claro em Mateus, no capítulo 10, versículo 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele também reforçou isso em Marcos, no capítulo 3, versículo 35, dizendo: quem faz a vontade do meu Pai, este sim, é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus vai prosseguir dizendo aqui: quem me vê, vê o Pai. Ele está lembrando que Ele é o único que revela completamente o Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ah, meu irmão, minha irmã, Jesus também está dizendo aqui para você e para mim, nesse dia,
que se nós crermos nisso, se nós crermos em Jesus Cristo, nós faremos coisas ainda maiores do que estas. Por isso que nós, a Igreja de Cristo, devemos pregar o Evangelho em todos os lugares e discipular pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Por isso nós insistimos muito na pregação da Palavra de Deus, amém? Então Jesus vai concluir aqui: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A oração em nome de Jesus é um dos melhores remédios para corações turbados, corações ansiosos, corações depressivos e tristes. Orar e dizer em nome de Jesus não é simplesmente uma frase que nós colocamos lá no finalzinho das nossas orações. Não é só dizer em nome de Jesus, não. Orar em nome de Jesus significa falar com Deus. Falar com Deus nos satisfaz. Significa que devemos orar com fé, pedir aquilo que Jesus pediria, pedir aquilo que agrada a Jesus, pedir aquilo que glorifica a Deus e que glorifica a Jesus. E se nós orarmos em nome de Cristo, de acordo com as vontades de Deus e com os propósitos de Cristo, aí sim, tudo que nós pedimos será feito. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade do Pai. Então sempre ore assim: não como eu quero, Senhor, mas como Tu queres. Mas também devemos lembrar que às vezes até o não de Deus para nós é a melhor resposta. Porque mesmo com o não de Deus, nós devemos lembrar que a graça dele nos basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa neste não, e o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e glória a Deus por isso. Então, concluindo, meus irmãos, nosso viver aqui já deve ser uma antecipação do nosso destino final, do nosso gozo final, na casa do Pai, que tem muitas mansões nos esperando. Sigamos firmes, juntos, perseverantes, neste único caminho que é Jesus Cristo. Vamos juntos, rumos à cidade celestial, para o novo céu e para a nova terra. Lembre-se de quem vai para o céu não quer ir sozinho. Então você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade de dar testemunho e de pregar sobre este único caminho para as pessoas que estão ao seu redor. É um caminho estreito, sim. A porta também é estreita, sim. Mas nos levarão à vida eterna com Jesus. Clamemos pela graça de Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele nos dê força e nos ajude a perseverar neste mundo mau. Jesus também é a verdade. Ele é a verdade que nos liberta e que nos santifica. E nós somos representantes desta verdade, onde colocarmos as plantas dos nossos pés. Por isso devemos sempre falar a verdade, defender a verdade, lutar pela verdade, dar e manter testemunho fiel dessa verdade, onde nós estivermos e custe o que custar. E por último, e o mais importante, que Jesus esteja em sua vida. Ou melhor ainda, que Jesus seja toda a sua vida, da sua família, dos seus amigos, hoje e para sempre. Amém. Então vamos orar sobre isso que nós vimos hoje. Peça a Deus, ore a Deus, clame a Deus pelo seu milagre e que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.